fechou com o defensor mais desejado. Enquanto rivais discutiam milhões, a Raposa chegou na surdina e levou. Existe um ponto escondido no acordo, uma cláusula pouco conhecida que travou ofertas externas. Empresário boquiaberto, dirigentes irritados, arquibancadas eufóricas, bastidores explosivos. Quem é esse muro azul? Por que custou tão pouco? E o que muda na zaga ainda nesta janela? Fica comigo, porque a jogada que virou manchete nacional vai te surpreender agora. Antes de qualquer coisa, faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se agora no nosso canal de notícias do Cruzeiro. Ative o sininho e deixe seu comentário, porque o que você vai ouvir hoje explica como uma decisão silenciosa da diretoria virou assunto nacional e mudou o patamar da defesa celeste. Segura a ansiedade, porque a história tem reviravolta. Números surpreendentes e bastidores de uma negociação que parecia pequena no papel, mas virou pancada de mercado. Tudo começa com uma percepção que pouca gente notou na época. Enquanto rivais espalhados pelo país monitoravam o mesmo nome, a Raposa trabalhou sem holofotes. Apostou numa solução de custo baixíssimo e colheu o que parecia improvável. A manchete que circulou entre torcedores sintetiza bem o sentimento geral. Cruzeiro pagou mixaria e contratou o zagueiro que todos queriam no futebol brasileiro. A provocação não foi gratuita. Havia disputa, havia sondagens, sobretudo, havia um consenso de que, se a engrenagem encaixasse, o retorno técnico e financeiro seria brutal. Foi exatamente o que aconteceu. No início do ano passado, Lucas Villalba chegou à toca da Raposa segundo por empréstimo junto ao Argentinos Júniors. Peça de perfil competitivo, leitura fina de espaço, impulsão segura e bom passe vertical, ele começou modesto, sem a aura dos reforços midiáticos. Em 2024, alternou aparições, respondeu sempre que foi chamado e terminou a temporada com pacote sólido de atuações. Nada de fogos, nenhuma promessa vazia. Apenas performance consistente. A partir de 2025, o cenário mudou. O argentino assumiu a titularidade, amadureceu dentro do elenco e se tornou referência de comportamento e entrega. A confiança da diretoria veio com papel passado. Em janeiro, o Cruzeiro transformou o empréstimo em compra definitiva por $800 mil, algo próximo de 4,95 milhões de reais à época, com contrato até o fim de 2026. Essa informação foi publicada pelo GE. Globo e confirmada por outros veículos, todos registrando os mesmos termos de negociação e duração do vínculo. Crédito ao GE. Globo pela matéria que oficializou os detalhes financeiros e contratuais, além de reforçar a convicção do departamento de futebol de que ali havia potencial técnico e oportunidade clara de mercado. Para quem ainda tenta entender por que a operação foi chamada de mixaria, vale lembrar o contexto da janela. Zagueiros com a mesma faixa etária, experiência de primeira divisão argentina e métricas defensivas comparáveis custam cifras mais pesadas. Outras publicações, como Terra e ESPN, também ressaltaram o valor enxuto, a assinatura por 2 temporadas e a possibilidade de ganho esportivo imediato com margem de revenda no médio prazo. A partir dali, entrou em cena um componente decisivo, a ideia de jogo. A chegada de Leonardo Jardim reorganizou o tabuleiro. O treinador português foi anunciado com a missão de dar competitividade a um elenco que já pegava atração e, nesse desenho, Villalba ganhou papel tático ainda mais claro, inclusive aparecendo como lateral pela esquerda em momentos específicos, um discurso que aumentou a capacidade do time para controlar corredores e fechar cruzamentos do lado oposto. Agora, o que marcou a virada de chave não foi discurso. Foram números. Em levantamento interno e em colaborações de perfis de dados, Villalba apareceu como líder de interceptações do elenco na Série A, com 32 cortes desse tipo, um indicador que traduz leitura, timing e posicionamento em bloco médio-baixo e também em retomadas rápidas após perda. Com registros disseminados nas redes de estatísticas, esse recorte foi amplamente compartilhado. Crédito às postagens compiladas por analistas independentes que apontaram Villalba no topo das interceptações do Cruzeiro, com 32, e o lateral Kaique logo atrás, com 31. Por que isso é tão relevante? Interceptação não depende apenas de vigor físico ou de duelos mano a mano. É um sinal de leitura do adversário, leitura do passe antes do passe e de um sistema que encurta a linha, guia o rival para zonas de pressão e fecha a janela de tomada de decisão. Quando um defensor se destaca tanto nesse fundamento, ele melhora a vida do meio-campo, encurta a transição defensiva e permite a saída limpa logo no primeiro toque. Em vários jogos de 2025,
Foi exatamente esse o padrão celeste. Bola roubada em setor estratégico, progressão em 3 passes e finalização com vantagem numérica. Consome a isso a sinergia com o parceiro de zaga e o encaixe com os laterais, que passaram a empurrar o bloco contrário com mais coragem. Em confrontos pesados, o Cruzeiro diminuiu espaços por dentro, protegeu a área em cruzamentos, e nas bolas paradas, ganhou segurança na primeira trave. Houve partidas em que Villalba ainda apareceu como válvula de desafogo lançando curto para quebrar a primeira linha. Outra atribuição valorizada na metodologia do atual comando. Em síntese, o pacote Villalba entregou aquilo que qualquer comissão técnica deseja: impacto coletivo. Quando falamos de bastidor, chama atenção o relato publicado pelo GE. Globo sobre a transformação física e técnica do argentino entre a chegada do treinador e a consolidação do posto de titular. O texto detalha exigências internas, ajustes de condicionamento e reposicionamentos táticos que colocaram o jogador em um degrau mais alto de competitividade. Repare como tudo se conecta: investimento baixo, contrato bem desenhado, treinador com plano claro e um atleta que respondeu com métricas objetivas e atuações maduras. O resultado é uma defesa que, rodada após rodada, se tornou referência de solidez, em vitória importante sobre adversário direto. Por exemplo, a mídia mineira registrou falas do próprio Villalba sobre ambição na tabela e foco jogo a jogo. O tom foi de confiança, sem soberba, e traduziu o ambiente da toque. A narrativa ganha mais peso quando lembramos as dúvidas que rondam qualquer compra definitiva após empréstimo. Sempre existe quem pergunte se não seria melhor investir em nome mais badalado ou apostar na base. A resposta, nesse caso, apareceu nos 90 minutos de campo. Leitura defensiva, regularidade, versatilidade, principalmente, custo-benefício que libera orçamento para reforçar outras zonas. Em mercados cada vez mais inflacionados, encontrar esse tipo de eficiência é o que mantém o projeto competitivo por temporadas seguidas. Também houve períodos de oscilação, naturais e calendário tão pesado. Lesões pontuais, mudanças de parceiros de zaga e adaptações a variações de sistema exigiram resiliência. Um debate da imprensa local chegou a discutir, em março, possibilidade de perda de espaço em razão de disputas internas por vaga, tema noticiado e debatido em programas esportivos de Minas. Esse ruído, porém, virou combustível. O argentino respondeu em campo, recuperou sequência e reforçou a leitura de que o elenco, bem gerido, suporta variações sem cair de rendimento. Crédito à Rede 98 pelo registro de bastidor que citou o debate sobre hierarquia na posição naquele período. E não foi só destruição. Em bola parada ofensiva, o defensor deixou sua marca 2 vezes no ano. Algo que conta pontos numa equipe que aprendeu a punir o adversário. Também nos detalhes sua sugestão de ajustes no sistema e seus palpites para os próximos passos. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe com quem acompanha o Cruzeiro de verdade. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber cada atualização, cada bastidor e cada análise aprofundada com fontes checadas e créditos claros. Aqui, o compromisso é contar a história do Cruzeiro com informação, contexto e responsabilidade. Fontes desta reportagem: GE. Global. Compra definitiva. Valores e contrato. Terra e SPM. Confirmações de montante e duração. Reuters e ES. Nomeação de Leonardo Jan. Itatiaia. Declarações recentes do jogador. Além de compiladores de estatísticas que destacaram as 32 interceptações de Vila Alba no Brasileirão.